Então vamos para o resumo de ciências. O ar, ele está em toda parte, correto? Está ao nosso redor, no solo, na água, nos seres vivos. O ar, ele constitui a atmosfera que mantém o planeta Terra aquecido e protege os seres vivos. O ar, ele é composto de quê? Ele é composto de nitrogênio. E o nitrogênio é o gás que existe em maior quantidade no ar. Correto? E ele é composto também pelo oxigênio, e o oxigênio é o segundo gás mais abundante na atmosfera. Ele é utilizado na respiração da maioria dos seres vivos, como plantas e animais, sendo essencial para a vida na Terra. Também tem o gás carbônico, certo? O gás carbônico que existe em pequena quantidade na atmosfera. E ele também é essencial para os seres vivos, pois ele é utilizado pelas plantas na produção de quê? Na produção do seu próprio alimento por meio da fotossíntese. Aí você me pergunta, o que é fotossíntese, tia Cris? Pois bem, é o processo em que as plantas utilizam gás carbônico, luz solar e água para reproduzir o próprio alimento. O planeta Terra, meus amores, ele apresenta o quê? Uma camada de ar. E essa camada de ar, ela se chama o quê? Atmosfera. E essa camada é muito importante para a vida na Terra, pois ela ajuda a controlar a temperatura do nosso planeta, correto? Mantendo o planeta o quê? Aquecido, certo? Então o ar, ele é composto pela poeira, pelo vapor d'água e pelos micro-organismos, correto? E podemos perceber o ar em diversas situações, como no voo dos aviões, e em nossa respiração. O ar, além disso, ele ocupa espaço, não apresenta forma definida e ele exerce pressão, e ele também tem peso. E o vento é o quê? O ar em movimento. Então nós temos aí como principais poluidores do ar são quais? Os veículos, as indústrias e as queimadas, que liberam o quê? Gases tóxicos e fuligem na atmosfera. A poluição do ar pode prejudicar o quê? Os seres vivos e causar problemas ambientais. Então, o que nós devemos fazer para evitar a poluição do ar? Dar preferência a andar de bicicleta ou transporte coletivo, plantar árvores, evitar queimadas e diminuir o consumo. Essas são algumas atitudes, certo? Agora vamos falar um pouco sobre as características do som. O som, ele propaga-se em meios materiais. Como o ar, ele é percebido aí pelas orelhas, né? Pelos nossos ouvidos, a nossa audição. E é uma forma de energia que resulta do quê? Da vibração dos corpos, correto? E a propriedade do som são quais, meus amores? A altura, a sons agudos e graves, intensidades, que é a função forte, né? Fortes e fracos, e o timbre, que são diferentes fontes sonoras, que são produzidas de diferentes formas, tá bom? A exposição constante a sons muito fortes, como música alta, por exemplo, pode provocar problemas auditivos, correto? Então, temos que evitar os fones de ouvido muito alto. Se for usar esse fone de ouvido, que seja bem baixinho para não prejudicar nossa audição. Agora, sobre a luz. As características da luz do sol é formada por várias cores. O sol é uma fonte de quê? De luz natural. Mas as fontes artificiais, como as lâmpadas, por exemplo, a luz é formada de quê? De energia, correto? Então, a energia percebida pelos nossos olhos, hábitos como não utilizar o óculos de sol em dias muito claros e passar muito tempo ali na frente da tela da televisão, pode prejudicar o quê? A nossa visão, correto? E os meios de propagação da luz podem ser o quê? Transparentes,
que deixa a luz passar, pode ser translúcido, que deixa as partes da luz passar, e também pode ser opaco, que não deixa a luz passar de jeito nenhum. E agora vamos falar um pouco na matéria de geografia, tá bom? Bem, o planeta Terra, ele fornece condições ambientais e recursos naturais para a existência da vida. Porém, no decorrer da história, a humanidade tem o quê? Explorado intensivamente a natureza, correto? A sociedade obtém na natureza vários elementos que são utilizados no seu cotidiano. E atualmente, a população mundial ocupa cada vez mais espaço, consome os recursos naturais e produz uma grande quantidade de resíduos. Tudo na natureza funciona o quê? De maneira interligada e interdependente, certo? E o consumo, ele é o quê? Ele é o ato de comprar por impulso. Ou em razão da influência de propagandas, de maneira exagerada, correto? E sem que haja o quê? Efetiva necessidade. Para termos aí o consumo consciente, é necessário o quê? Comprar respeitando a natureza, de maneira a evitar desperdícios. E considerando a responsabilidade também o quê? Social diante de produtores e outros consumidores, correto? O consumo consciente, ele consiste em refletir e aplicar os 5 R's no dia a dia, que são o quê? Repensar, certo? Consumir apenas o necessário, evitar supérfluos. Segundo, recusar produtos que envolvam trabalhos infantis ou agressão ambiental. Terceiro, reutilizar, conferir nova funcionalidade a algo que já existe em casa. Quarto, reduzir, não consumir de maneira compulsiva e evitar o desperdício. E por último, que é o quinto, reciclar, que é o ato de quê? De separar o lixo para a coleta seletiva, correto? E a coleta seletiva, meus queridos, nada mais é do que o tratamento, certo? E o destino do lixo dos municípios, né, que fazem parte de quê? Do serviço público do saneamento básico, correto? E no Brasil, os aterros ainda representam o principal destino, representa o quê? O principal destino do lixo, que pode ser classificados em quê? Em 3 tipos: lixão, aterro controlado e o aterro sanitário, tá bom? Muito bem. E por fim, é possível reciclar materiais como papel, plástico, vidro e metal. Esse foi aí o resumo de geografia. Agora vamos aí para o resumaço de história, correto? Bom, o hábito de dormir em rede, consumir alimentos preparados aí à base da mandioca, são heranças indígenas, correto? E além disso, diversos lugares como bairros, cidades, rios e parques recebem nomes de origem indígena. A nossa língua portuguesa e a religião católica era o quê? Elas foram trazidas por quem? Pelos portugueses. E esse povo também influenciou o quê? Na arquitetura e algumas festas tradicionais do país, como a música, a religião e a culinária, certo? E o vocabulário da população brasileira receberam também muitas influências aí dos povos africanos, correto? Agora, a partir do ano de 1870, diferentes grupos de imigrantes chegaram aonde? Aqui no Brasil. Essas pessoas buscavam o quê? Terras para o plantio e moradias e trabalho para o seu sustento pessoal e da sua família. E entre esses povos imigrantes que vieram ao Brasil, lá no passado, estão alemães, italianos, os poloneses, os ucranianos, os espanhóis, os portugueses, os sírios, os libaneses e os japoneses. E esse grupo, meus amores, que vieram de diferentes países, são chamados de imigrantes, pois são compostos de pessoas que passam a morar em um país diferente daquele onde eles nasceram, certo? Muitos imigrantes, eles vieram ao sul do país e fundaram colônias onde se dedicaram à agricultura. A maioria
A maioria dos imigrantes trabalhavam em quê? Trabalharam em fazendas de café e mais tarde foram para as cidades para trabalhar nas fábricas e no comércio. Os imigrantes, eles trouxeram com eles diversos conhecimentos que enriqueceram a cultura brasileira, como a arquitetura, a culinária, a agricultura e entre outros aspectos da sociedade, correto? Então, meus amores, essa foi um pequeno resumo do que estudamos ao decorrer aí do quarto bimestre, correto? E mesmo assim, com esse resumo que eu fiz, se vocês ainda tiverem alguma dúvida, como responder alguma atividade, vocês podem me procurar, certo? Me procurem, por favor, tá? Eu tô aqui pra isso, pra ajudar vocês no que for preciso, tá bom? Então, ó, beijo no coração, fiquem todos com a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tchau, tchau, meus amores. Amo vocês, ó, demais.